Queridos amigos, queridos irmãos, que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Com um pouquinho de atraso, estamos aqui para convidá-los a adentrar o nosso lar e pedir licença para estarmos com vocês onde vocês estiverem, em sua casa ou fora dela. Possamos estudar um pouquinho a respeito de Jesus, comungar os nossos pensamentos, unirmos-nos em oração, para fortalecermos-nos para a semana que vai começar e para nos unirmos uns aos outros e também aos nossos entes queridos que já partiram ou que não estão presentes por algum motivo. Vamos então fazer a nossa oração. Nós estamos aqui no Face com vocês e quero que vocês compartilhem ao maior número de pessoas, comentem, deem suas sugestões. Vamos então orar. Jesus, amado Mestre, Senhor dos nossos destinos, auxilia-nos a buscar-te em todos os nossos caminhos. Auxilia-nos a entender-te as lições por sobre os nossos problemas em nossos corações. Auxilia-nos a equilibrar o sentimento em todo lugar e a todo momento. Ampara-nos os ideais mais nobres, para que nossa tristeza não nos sossobre. Auxilia-nos em todas as partes a encontrar as melhores soluções para os problemas que nós enfrentarmos, no auxílio de todos os irmãos. Jesus amado, se conosco agora e em todos os momentos de nossa vida, porque Tu és a nossa luz, o nosso lume e as lições mais ternas e queridas. Obrigado, Senhor. Eu não falei, mas espero que vocês tenham pego o seu copinho com água para tomar ao final, para que os espíritos amigos coloquem aí os alimentos necessários à sua saúde, à sua melhora, ao seu equilíbrio. Vamos ver o que o Evangelho segundo o Espiritismo nos reserva hoje. Vamos lá. Capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Vamos ver aqui. A página 78. Motivos de resignação. Por estas palavras, bem-aventurados aflitos, porque serão consolados, Jesus indica ao mesmo tempo a compensação que espera aqueles que sofrem e a resignação que faz abençoar o sofrimento como prelúdio de uma cura. Essas palavras podem ainda ser traduzidas assim: Vós deveis vos considerar felizes por sofrer, porque as vossas dores neste mundo são a dívida das vossas faltas passadas, e essas dores suportadas pacientemente sobre a terra vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deveis, por estar felizes, porque Deus transformou a vossa dívida, permitindo pagá-la presentemente, o que vos assegura tranquilidade para o futuro. O homem que sofre é semelhante a um devedor, que deve pagar uma grande quantia a quem diz ao seu credor: se me pagardes hoje mesmo a 100ª parte da dívida, eu vos darei quitação de todo o resto, e sereis livre. Se não o fizerdes, eu vos perseguirei até que tenhais pago o último centavo. O devedor não seria mais venturoso, suportando toda a sorte de privações, para se liberar, pagando somente a 10ª parte do que deve? Ao invés de se lamentar do tal credor, não lhe agradeceria? Tal é o sentido dessas palavras: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. São felizes porque se quitam, e depois de se quitarem estarão livres. Mas se quitando-se inteiramente de um lado, endivida-se de outro,
não se alcançará jamais a libertação. Ora, cada nova falta aumenta a dívida, porque não há uma só, qualquer que seja, que não arraste consigo sua punição forçada, inevitável, que se não for hoje, será amanhã, se não for nesta vida, será em outra. Entre essas faltas é preciso colocar em primeiro plano a falta de submissão à vontade de Deus, pois quem murmura nas aflições não as aceita com resignação como uma coisa que se deve merecer. Quem acusa a Deus de injustiça contrai uma nova dívida que faz perder o benefício que se poderia retirar do sofrimento. Por isso seria preciso recomeçar absolutamente, como se a um credor que vos atormenta pagasse as prestações, tomando-lhe a cada vez um novo empréstimo. Bom, é um trecho bastante forte e bastante importante para nós, porque não há quem não passe pela vida sem ter algum tipo de sofrimento, seja ele físico, seja moral, seja na área da reconciliação com as pessoas, do entendimento próprio, da própria aceitação, do controle sobre as coisas que o cercam. Então, todos nós passamos por perdas, passamos por sofrimento, passamos por dores. É inevitável, faz parte da jornada. Quando esse sofrimento vem, geralmente nós nos revoltamos. Nós usamos uma frase que quase todo mundo utiliza: eu nunca fiz mal a ninguém, eu nunca desejei o mal de ninguém, e por que então que eu estou sofrendo? Se nós não confiarmos que existe uma lei maior que nos traz a justiça divina, claro que nós nos revoltaremos. Mas sabendo que cada um colhe segundo as suas obras e que nada acontece por acaso e nada acontece sem um motivo, nós devemos olhar esse sofrimento como uma lição, não apenas como uma cobrança ou como uma provação, mas como algo para nós nos elevarmos, para nós aprendermos, para nós superarmos, para nós vivenciarmos aquela experiência e sairmos com o galardão da vitória, com a alegria de termos conseguido não apenas suportar, mas superar, aprender, exemplificar diante do infortúnio. É muito fácil ter paz, ter bom humor, ter alegria nos momentos em que nós nos sentimos perfeitamente satisfeitos, atendidos em nossas necessidades, em nossos desejos. Mas como manter o regozijo, a alegria, o bom humor, a paz nos instantes de sofrimento? Paulo de Tarso diz numa das suas cartas apostólicas: regozijai-vos sempre. Claro que não é fácil, não é nada fácil. E a gente acusa a Deus porque Ele é todo poder, e então nós deduzimos que Ele poderia suprimir o nosso sofrimento. Eu costumo brincar que Deus ganha todas, não adianta discutir com Ele. Então é perda de tempo, nós podemos suplicar, solicitar, orar, receber os auxílios quando a doença é física, da medicina, do passe, da vibração, da oração, de uma série de recursos que nos são oferecidos ao longo da nossa vida. E aprendermos também, através da resignação, a minimizar esse sofrimento, a minimizar esse infortúnio, a minimizar esta dor. Não existe outra maneira de passar por essa tribulação. Não existe outra maneira de aprender mesmo com a dor.
a não ser através da resignação, do entendimento e da certeza de que temos muitas vidas e que às vezes estamos aqui pagando débitos de outra e, de alguma forma, preparando a nossa felicidade futura. Uma vez, num dos contos, acredito que do Irmão X, Chico Xavier contava a história de um senhor que estava muito revoltado porque durante um trabalho que estava executando, ele perdeu um dos dedos da mão, um dos dedos muito importante, o dedão, como se diz, que é para pegar, é para fazer uma série de coisas, é um dedo da mão muito importante, e ele se revoltou muito quando lhe foi mostrado que naquele dia, naquela hora, estava demarcado para ele perder todo o braço devido a dívidas de outra vida. Mas como até então, desde o momento do nascimento até aquele instante, ele vivenciara uma vida de muita dedicação, muito trabalho, muito amor aos seus semelhantes, muita caridade, muita elevação, então a sua pena foi reduzida e ele perdeu apenas um dos dedos. Quando soube isto, ele passou a louvar aquele evento porque ele pagara muito menos do que aquilo que estava estipulado. Então, quando alguém vai fazer um acerto de contas e lhe oferecem que ele pague apenas 1/100º daquilo que devia e a dívida será considerada totalmente paga, o negócio é maravilhoso. É melhor aceitar esse pagamento e tomar cuidado para não fazer novos empréstimos e novas dívidas ao longo da sua jornada, porque cedo ou tarde terá que ressarcir aquilo em que errou, e nós erramos muitas vezes, porque eu costumo dizer que Deus não gosta de concorrência e não nos fez perfeitos. Nós somos perfectíveis, mas temos que alcançar a própria perfeição através do nosso esforço no nosso dia a dia. Então vamos dar continuidade à sequência da leitura sobre a resignação que está inserida no contexto das bem-aventuranças do Sermão do Monte, relacionada à aflição e ao sofrimento. À sua entrada no mundo dos espíritos, o homem está ainda como um obreiro que se apresenta no dia do pagamento. A uns o Senhor dirá: eis o prêmio dos vossos dias de trabalho. A outros, aos felizes da terra, aqueles que tenham vivido na ociosidade, que colocaram a sua felicidade na satisfação do amor próprio, dos prazeres mundanos, ele dirá: a vós nada cabe, porque já recebeste o vosso salário na terra. Ide e recomeçai a vossa tarefa. O homem pode abrandar ou aumentar a amargura de suas provas pela maneira que encara a vida terrena. Ele sofre tanto mais quando veja mais longa a duração do sofrimento. Ora, aquele que se coloca no ponto de vista da vida espiritual abarca de um golpe de vista a vida corporal. Ele a vê como um ponto no infinito, compreende-lhe a brevidade e se diz que esse momento penoso passará bem depressa. A certeza de um futuro próximo mais feliz o sustenta, o encoraja. Ao invés de se lamentar, agradece ao céu pelas dores que o fazem avançar. Para aquele, ao contrário, que não vê senão a vida corporal, esta lhe parece interminável. A dor pesa sobre ele com todo o seu peso. O resultado dessa maneira de encarar a vida é diminuir a importância das coisas desse mundo, de levar o homem a moderar os seus desejos, a contentar-se com sua posição sem invejar a dos outros, atenuar a impressão moral dos reveses, das decepções que experimenta. Ele aure nisso uma calma, uma resignação, tão úteis à saúde do corpo como a da alma.
ao passo que pela inveja, ciúme e ambição se tortura voluntariamente e aumenta assim as misérias e as angústias de sua curta existência. Veja, o conhecimento e a certeza das vidas sucessivas faz com que uma vida terrena seja um ponto no infinito. Nós somos seres imortais, eternos, com várias passagens pela Terra, em várias épocas, em vários milênios. Talvez até tenhamos tido passagens em outros planetas, em outros lugares, em outras experiências que esquecemos totalmente ou da qual podemos trazer muitas vezes algumas vagas lembranças ou impressões que as pessoas às vezes utilizam na sua criação, seja pictórica, surreal, ou seja nas suas criações literárias, ou nas suas criações mesmo musicais, ou em qualquer campo da arte, do cinema, da sua criação artística, porque ele tem em si todo esse arcabouço de conhecimento adquirido em vidas passadas. E quando nós vemos a vida terrena como um ponto, como uma coisa transitória e pequena, embora a dor possa ser muito forte, nós sabemos que ela alcançará o seu fim numa brevidade de tempo muito menor do que a nossa vida imortal. E isto faz com que a nossa visão desse sofrimento seja bastante atenuada e também a dor do físico ou a dor da alma, porque uma coisa não está dissociada da outra, seja minimizada de uma forma muito mais ampla. É deste modo que nós vemos às vezes até crianças quando estão doentes e os pais sofrendo imensamente a dor dessa criança sem poder dar-lhe mais do que aquilo que estão lhe oferecendo, com todos os recursos médicos à sua disposição. Muitas vezes as próprias crianças dão o seu exemplo, falando para o pai e para a mãe não chorar, porque logo ele vai estar com Deus e a sua dor vai terminar. São crianças, seres assim muito evoluídos espiritualmente e que têm um consolo que lhes pertence por conquista individual da sua evolução. E há aqueles também que passam pela dor trazendo com seu exemplo ensinamentos profundos a todos aqueles que estão junto com eles e que os cercam. E há coisas muito bonitas escritas por vários literatos a respeito da dor e a respeito também da morte, da aparente ausência de um ente querido, que é algo que também impactua não apenas a quem parte, mas a quem fica, de uma forma bastante difícil de ser aceita. Mas esta ausência, quando assimilada, passa a fazer parte de quem a assimilou, seja aquele que partiu, seja aquele que ficou, e esta ausência passa a ser a saudade, trazendo a presença de todos os instantes vividos e a certeza de todos aqueles que ainda virão, porque as pessoas se ausentam fisicamente, mas permanecem conosco. Eu vou ler só mais um trechinho e nós já vamos encerrar. Eu peço desculpas por termos começado um pouco mais tarde, porque o assunto da continuação é muito importante. É o suicídio e a loucura.
Então, a calma e a resignação auridas na maneira de encarar a vida terrena e a fé no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura são devido à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem força para suportar. Se, pois, pela maneira que o Espiritismo lhe faz encarar as coisas deste mundo, ele recebe com indiferença, com alegria mesmo, os reveses e as decepções que o desesperariam em outras circunstâncias. É evidente que essa força que o coloca acima dos acontecimentos preserva a sua razão dos abalos que sem ela o sacudiriam. Ocorre o mesmo com o suicídio. Excluídos aqueles que se efetuam no estado de embriaguez e de loucura, e que podemos chamar inconscientes, é certo que quaisquer que sejam os motivos particulares, têm sempre por causa um descontentamento. Ora, aquele que está certo de não ser infeliz senão por um dia, e de serem melhores os dias seguintes, tem facilmente paciência. Ele só desespera se não vê termo para os seus sofrimentos. Veja que importante, não é? Essa aflição entendida através das vidas sucessivas fortalece o ser humano a ponto dele não se deixar levar por instantes de loucura em que, através da droga, da embriaguez, ou mesmo de um envolvimento pernicioso espiritual, que o seu descontentamento, a sua revolta dá permissão de envolvê-lo, ele seja levado ao suicídio, ao autocídio, a dar cabo da própria vida. São muitas as criaturas de todas as fases de idade que sucumbem a essa ilusão de querer pôr termo à vida terrena, achando que com isto a própria essência acaba e os seus sofrimentos também são minimizados de uma forma total, ampla e restrita. Esse engano que muitas pessoas buscam simplesmente por não encontrar saída para os seus problemas, sejam eles de que ordem for, esta fuga que parece tão fácil e tão espetacular e tão certa, é fruto da nossa invigilância e do nosso desconhecimento de que o sofrimento na Terra dura um instante, um dia apenas, e que a nossa vida é eterna. Me faz lembrar que uma vez uma pessoa muito inescrupulosa fez um empréstimo e não pagou esse empréstimo. E o cobrador veio e disse: mas você ficou de me pagar em um ano e não pagou? Ele disse: mas o que é a vida terrena? Você me ensinou que a vida é um dia. Então, um ano, se a vida é um dia, você vai ter que esperar muito mais tempo para que eu possa te pagar. Aí o cobrador sorriu e disse: ah, lá vem você com a conversa da vida anterior. Você já está me devendo há muito tempo. Se a vida realmente é um dia, você, da outra vez, falou que me pagaria na próxima vida e que seria no período de um ano. Você está usando o mesmo recurso que usou da outra vez. Então, claro que Deus nos perdoa. Jesus diz: o Pai perdoa, o Filho perdoa, o Espírito Santo não perdoa. Nós não nos perdoamos. Nós muitas vezes nos culpamos, isto é um erro, porque claro que nós sempre teremos
eventos em que nós fracassaremos ou agiremos de uma forma errada. Hoje nós pensamos de uma forma, daqui uma semana podemos ter aprendido algo que nos faça ver que a maneira pela qual nós estamos agindo e pensando hoje não é a mais certa, porque o nosso aprendizado, ele não termina nunca. O nosso aprendizado, ele vai num crescendo, e a ponto de que Sócrates, que era um espírito muito evoluído e já tinha aprendido muito, chegou à conclusão de dizer: só sei que nada sei. Quer dizer, nós sabemos muito pouco. O entendimento maior, a sabedoria, o poder, a glória, a razão pertence àquele que nos criou. E eu costumo dizer que provavelmente ele nos criou perfeito, porque tudo que ele faz é perfeito. E mesmo nos nossos erros, nós estamos demonstrando perfeição. Então, como estamos nos aproximando do Dia das Mães, eu quero saudar a todas as mulheres que são copartícipes da vida com Deus, junto aos seus companheiros, e saudá-las através do carinho que elas têm, sejam mães biológicas ou não, pelos filhos que albergaram, por aqueles que partiram, aquelas mulheres que são verdadeiras mães dos seus pais, ou verdadeiras mães dos seus irmãos, ou verdadeiras mães dos sofredores, e se fazendo então mensageiras divinas, trabalhando no grupo das Samaritanas com Maria de Nazaré, ou no Vale dos Suicidas com os seus lanceiros de Maria, e com todas as fraternidades que se aproximam daqueles que estão enlouquecidos, desequilibrados ou à beira de cometerem a perda do corpo físico pelo autocídio, algo que nos é dado como uma oportunidade, um instrumento tão benéfico e maravilhoso para a evolução dos nossos espíritos, porque nós podemos aprender tanto aqui como na vida espiritual. Mas mesmo podendo aprender na vida espiritual, acredito que a sabatina, o exame, é feito aqui na Terra através da vida física. Então vamos aproveitar esses momentos da nossa aflição, da nossa tristeza, e vamos fazer a nossa prece pelos suicidas depois e por todos os aflitos, ok? Vamos ver mais um trechinho do trecho aqui de Kardec, que ele vai ampliando cada vez mais o nosso entendimento a respeito da aflição. Que é, pois, a vida humana em relação à eternidade, senão bem menos que um dia? Mas para aquele que não crê na eternidade, que crê que tudo nele se acaba com a vida, se está oprimido pelo desgosto, pelo infortúnio, não vê seu termo senão na morte. Não esperando nada, acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar suas misérias pelo suicídio. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são as maiores excitantes ao suicídio. Elas dão a covardia moral. Quando se vê homens de ciência se apoiarem sobre a autoridade do seu saber para procurarem provar aos seus ouvintes, aos seus leitores, que eles nada têm a esperar depois da morte, não os conduzem a essa consequência de que, se são infelizes, nada têm melhor a fazer do que se matar? Que poderiam dizer para disso desviá-los? Que compensação poderiam lhes oferecer? Que esperança poderiam lhes dar? Nenhuma coisa senão o nada, de onde é preciso concluir que se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva, mais vale nele cair imediatamente que mais tarde, e assim sofrer por menos tempo.
Então vejam, as ideias materialistas que não encontram respaldo senão no nosso orgulho, na nossa vaidade, na ostentação do nosso saber, essa ideia de que nós só temos uma vida e mais nada, e que está sendo combatida pela própria ciência através das lembranças espontâneas, das manifestações teta, ou seja, com os chamados mortos, dos efeitos físicos que abundam em toda parte, em todas as épocas. Esse pensamento que agora a ciência começa a refugar, estudando o valor das vibrações, estudando a energia em que todos nós estamos envolvidos, a sinergia, o contato de uns para com os outros, as influências havidas através do meio e através das pessoas, a influência da telepatia, a influência do envolvimento espiritual, tudo isso que está sendo estudado e que é negativado pelo materialismo, que só pensa que existe uma vida e, portanto, vamos gozar, vamos aproveitar, vamos pegar tudo aquilo que nos interessa, e esse pensamento que nos leva a uma ambição desmedida, ao egoísmo, à falta de responsabilidade, à falta de amor para com o próximo e até para com a si mesmo, porque na busca do prazer muitas vezes dilapidamos o próprio corpo, usufruindo de coisas que achamos benéficas, mas que fazem mal à nossa alma, ao nosso espírito e a nós mesmos. Então, o materialismo não tem nada realmente a oferecer. Ele diz que a vida é uma só, vamos aproveitar, você não precisa ter esperança de momentos melhores, se você está sofrendo, você deve pedir que o seu sofrimento seja abreviado, a eutanásia deve ser aceita, o aborto deve ser aceito, a pena de morte em todas as instâncias deve ser aceita, independente de muitas vezes ela incorrer em condenar o inocente, e daí nós nos tornamos muito cruéis, insensíveis, através do nosso egoísmo, através da nossa ambição, através do desejo de ostentação, através da nossa vaidade, através do vazio da nossa alma, a vacuidade da nossa alma, a falta de conhecimento de nós mesmos e da nossa realidade espiritual. Vamos então fazer a nossa prece agora. Convido vocês a aproveitar esses momentos em que nós elevamos os nossos espíritos na busca de Jesus, que auxiliou a todas as pessoas e que foi em busca de Judas, cujo sentimento de culpa foi tão imenso que levou-o também ao suicídio. Mestre amado, de todos os instantes, nas nossas almas, em todos os milênios, abre-nos a nova porta nos proscênios da realidade espiritual, que é toda nossa. Que contigo, Senhor, nossa alma possa alçar os páramos mais elevados, para buscar os teus celestes ensinamentos junto aos teus mensageiros mais amados. Mas que possamos também, Senhor, junto a Maria, descer nos abismos mais ignotos, para buscar os nossos irmãos perdidos nas suas sendas infelizes, pobres e rotos. Vem conosco, Senhor, nos auxilia a sermos também samaritanos, a sermos melhores a cada passo em toda parte, a cada dia, a cada semana, a cada mês, em todos os anos. Auxilia-nos, Senhor, a sermos melhores dentro da nossa
Oremos a Jesus. Mestre amado, eleva os nossos espíritos junto aos teus mensageiros mais amados, para que possamos aprender com ele teus ensinos e tornarmos-nos seres mais elevados. Auxilia-nos também, Senhor, a descer com Maria aos pauís da terra mais profundos, auxiliando a todos aqueles que são aflitos pelas suas dores terríveis e infecundos. Auxilia-nos, Senhor, também a permitir que os nossos espíritos imperfeitos se sintam felizes simplesmente por agir junto aos teus amigos mais eleitos. Auxilia-nos, Senhor, a conduzir-nos através dos teus passos e os rastros que deixaste nos campos desta terra, que palmilhaste em todos os campos e espaços. Auxilia-nos, Jesus, hoje e sempre, em todo o tempo e em todos os motivos, dentro da dor, dentro da alegria, a amparar a todo ser aflito. Obrigado, Jesus. Vamos lá, vamos beber a nossa água. Que a nossa semana seja bastante proveitosa. Obrigado a todos que compartilharam. Saúde.